Dos debates na Assembleia, como vimos, sobressaem as reclamações contra os serviços consulares. Da parte do consulado, alegam, como sempre, a falta de recursos, mesmo após a instituição da taxa da cidadania. Como é que o Comites vê isso, Bonetti? Olhar a posição do Ministério e de toda a rede consular sobre a questão da falta de recursos, que não é só financeiro, é um recurso humano, porque isso ficou claro para mim, sobretudo depois da reunião com o diretor Vignali do Ministério, em que ele reafirmou que há um problema dentro da rede diplomática, do Ministério das Relações Exteriores, para encontrar pessoas que se interessem pela América do Sul. Não vale não só para o Brasil, mas a América do Sul. É voltar a criar a vontade, a atração do continente para esses profissionais de carreira, ou seja, sempre menor é o número das pessoas, desses diplomatas, enfim, dos funcionários de carreira no Brasil, há um interesse no Brasil. Então, começa por aí. Agora, sempre a mesma desculpa, isso tem que vir de uma ótica, uma memória institucional, né? Eu não tenho essa memória institucional porque, como é uma composição muito nova, nós não sabíamos ou não sabemos o que ocorria anos atrás, o que se falava anos atrás. Mas, por exemplo, a circunscrição do Paraná e Santa Catarina, e o que me causa mais impressão é que o Ministério está ciente da falta do efetivo, está ciente de que o efetivo é baixo e ele não consegue suprir a demanda, e sobretudo da circunscrição Paraná e Santa Catarina, que é uma das maiores do Brasil, com 130 mil inscritos, pelo menos nós deveríamos ter, assim como São Paulo, e aí eu me refiro exclusivamente ao serviço de agendamento para renovação e primeira emissão de passaporte. Nós contamos com um número apenas de recebimento de videochamadas, num horário que é muito estreito, das 9 ao meio-dia, sendo que São Paulo conta com 2 números num horário estendido até às 6 da tarde. Então, bastaria para resolver o nosso problema. Então, assim, essa questão, esse gargalo, se resolve de um lado, nessa questão da estrutura da rede consular, recursos. De outro lado, nós precisamos ter bom senso de que, dada a condição limitada de acessos à videochamada, as pessoas precisam tomar consciência de que se não devem viajar em breve, que aguardem essa fila que se criou, essa imensa demanda que se criou no biênio pandêmico, que isso se dilua aos poucos e as coisas vão voltando ao normal. Então, o nosso trabalho enquanto Comites é primeiro informar, olha, se o passaporte é um documento de viagem, portanto, se não deves viajar em breve, não há por que a pressa de emiti-lo. Isso não justifica, repito, nenhum problema em termos de serviço consular, mas é só uma questão de compreensão da situação atual, né? Então... Só que agora esse argumento vai desaparecer, porque o passaporte vai ser um documento essencial para tirar o SPID, ou para se registrar no SPID, que nós estávamos conversando, né? Aquela célebre alegação de que não querem o passaporte para os Estados Unidos. Vai ser necessário o passaporte para tirar um documento italiano. E eu entendo, é um direito do cidadão. Então, esse discurso que eu estou fazendo, ele não é no sentido de que o cidadão não está no direito dele de pedir a emissão. É claro que ele está no direito de pedir, né? Mas... É bom senso.
É o bom senso. O passaporte deve ser visto como um documento de viagem. Eu entendo que a grande parte das pessoas deseja o passaporte para ter algo concreto, né? Eu tenho cidadania reconhecida, mas eu não tenho um documento sequer que o comprove, né? Mas para isso vem a questão da emissão da carteira de identidade, que tem se falado há algum tempo. Inclusive o consulado, isso deve estar em estudo internamente, eu acho, para o consulado poder emitir uma carteira de identidade. Na carta de identidade, assim como os comunes italianos fazem. Isso era a tese do Marcello Alessio, um cônsul ainda do século passado. Pois é. Ele dizia um documento que certifique que o cidadão é italiano. Exato. E agora se vem a identidade, quer dizer, ele supriria isso. Muita gente, como foi inclusive dito durante a Assembleia de hoje, poderá eventualmente dispensar a procura do passaporte. E com isso eu consigo me registrar no SPID. Então, eliminaria a necessidade do passaporte. A identidade supriria esse... Na formatação atual não supriria, porque exige o passaporte. Então teria de, primeiro, fazer com que o consulado emitisse essa carteira de identidade para sanar uma demanda dessa parcela da comunidade que anseia o reconhecimento, a oficialização, o documento tangível de que comprove a sua cidadania. Uma coisa. Depois vai ter que fazer uma alteração no sistema do SPID que permitiria o uso desse documento. Mas na ausência desse documento não há o que se discutir, né, em mudança do SPID. De qualquer forma, a tese levantada pelo Pavone, que não, quer dizer, mesmo esse prazo que existe, fava contada. O problema é, ele fala inclusive em 2023, 23, 24 ou 25. Mas de qualquer forma é preciso estabelecer um prazo, assim como o consulado fez para a atualização dos cadastros das associações, estabeleceu um prazo para maio desse ano que era impossível cumprir. Mas nós entendemos que é um prazo administrativo, é para empurrar as atualizações. Se não tem um prazo, não se faz, não adianta, é claro. É óbvio que isso vai demandar mais tempo. Mas é preferível trabalharmos para o cumprimento da meta do que já contar com a eventual prorrogação. Mas certamente isso não vai ser feito até janeiro de 2023. Uma questão que talvez você como presidente enfrenta todo dia, a todo momento, os conflitos internos dentro do próprio comitê. O que houve, na verdade, com a renúncia de um conselheiro? No mês passado, eu recebi a carta de renúncia do conselheiro Newton Crespi, né? Nós o chamamos de Cisso. E o Cisso ele vem da iniciativa privada, né? O Cisso é um grande empreendedor, uma pessoa fantástica que encontrou no Comitê. O Comitê assim, é um órgão representativo importantíssimo, mas que tem os seus defeitos. Um dos defeitos do Comitê é o fato dele estar, talvez não seja nenhum defeito, porque é uma questão de legalidade, mas o Comitê ele deve se ater, ele está bitolado às leis que o regem, né? O Comitê é regido por 2 leis e ali se estabelecem, por exemplo, as despesas que o Comitê pode ter ao longo do ano, né? Então é muito limitado, despesas que têm relação com o próprio funcionamento dele. Então, no caso específico, por exemplo, da abertura do Sportello a Florianópolis, a demora da resposta dos entes públicos, esse aparente engessamento da estrutura representativa da Itália incomoda muito. Eu vejo, pelo menos é uma concepção que eu tenho, o Crespi. E aí o Crespi chegou à conclusão de que ele poderia ajudar a comunidade muito mais estando fora do Comitê do que estando dentro do Comitê.
Isso foi uma atitude muito altruísta do ex-conselheiro, de dizer assim, olha, eu me sinto melhor fora, eu vou poder contribuir melhor fora do Comitê, e ainda por cima eu estarei dando a oportunidade do suplente assumir a minha posição e trabalhar para a causa, né? Então, a disposição do CISO sempre vai existir para ajudar a comunidade italiana. Não houve rompimento algum, foi simplesmente um desligamento legal, oficial do Conselho, né? Estará mais próximo do que nunca do time, ajudando, colaborando inclusive com a comissão Made in Italy, né? Você está na presidência aí já faz mais de 6 meses. Já passou de 6 meses. Eu acho. Você olha para a tua direita ou à esquerda, tem a comunidade que você representa e a entidade que você preside. E do outro lado você tem as instituições, tem o consulado, tem todo esse discurso já conhecido das instituições italianas. Como é que você te sente hoje como presidente? Era isso que você imaginava ou você está encontrando surpresas e dificuldades? Quando eu aceitei a missão de assumir a presidência do Comitê, aos 29 anos de idade, à época eu tinha 28 na verdade, e nós assumimos em dezembro do ano passado, foi única e exclusivamente motivado para um cumprimento de papel, ou seja, assumir com responsabilidade um cargo que exige, de certa forma, neutralidade, audiência, e eu tenho dito que eu procuro ser um porta-voz, um presidente que ouve muito, né, mas que fala pouco. O problema da neutralidade, Peron, é que às vezes essa posição pode te levar ao imobilismo, né? Um presidente que nunca fala nada, ou que nunca toma posição, toma partido dessa ou daquela corrente dentro do próprio grupo, é um presidente que não tem pensamento próprio. Não é esse o caso. É que é preferível eu levantar bandeiras da comunidade que valem para toda a comunidade, do que, digamos, tomar partido de questões muito específicas, de políticas, inclusive, que eu procuro evitar. A minha função dentro do Comitê é ter um bom relacionamento com todas as representações italianas no Brasil, né? Eu tenho boa relação com senadores, melhor dizendo, com o senador eleito pela América do Sul, mas de todas as listas, é isso que eu quero dizer, né? Então, eu acho que esse é o papel do Comitê, pelo bem do próprio desenvolvimento do trabalho, né? Na tua percepção, vou usar um termo bem popular, o que mais está pegando hoje dentro da comunidade italiana? Qual é o maior problema que nós temos? O agendamento por videochamadas do passaporte. Eu recebo inúmeras chamadas e comentários todos os dias, reclamações de que os usuários não conseguem de forma alguma a aceitação da chamada e tampouco a confirmação do agendamento. Mas eu procuro instruir as pessoas e dizer a elas que já foi mais complicado, que agora tem-se a possibilidade de agendar em 7 dias depois, se eu consigo. O problema é conseguir, né, ser respondido pelo número.
Mas em havendo a confirmação, ele 7 dias depois estará sendo recebido pelo consulado, né? O problema aqui é sempre, e voltamos à questão do efetivo da rede consular, que deve ser alargada, né? Deve ser alargada. Ou se otimiza a ferramenta, mas até agora o WhatsApp se demonstrou a forma mais eficiente. Durante essa mesma reunião entre embaixada, representantes dos 7 comitês e o Ministério, ficou bem claro que a comunidade teve uma boa aceitação, ou teve uma boa aceitação pela comunidade do WhatsApp, pela forma em si, pelo formato, mas é ineficaz porque não consegue, porque não se consegue o agendamento, mas a forma como se busca o agendamento é o ideal para se evitar atravessadores, enfim. Então, é isso. Mas sem sombra de dúvida, Peron, o problema atual continua sendo emissão de passaporte. A impossibilidade nas primeiras tentativas de se conseguir o agendamento. Eu acho que é 99% das reclamações, assim, dos anseios da comunidade.